agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Diferente. Muito obrigado a você que nos escuta, você que nos acompanha. Esse espaço que é da pessoa com deficiência, da Associação do Município de Ribeirão, que trabalhamos com a realidade do segmento das pessoas com deficiência. É muito importante a sua presença, nos ouvindo, nos acompanhando, mas também dando suas opiniões. Você querendo ligar para cá, fique à vontade, ao 2011 35 22 é o telefone da rádio. Você dá suas opiniões, fala um pouco sobre a sua impressão com relação a algum tema que estamos falando aqui no ar. Hoje a gente está buscando justamente falar de políticas, no bom sentido, política pública, que vai melhorar ou não a nossa vida, e que depende muito do cidadão, do povo que se organiza, que cobra, que vai ao Ministério Público, que vai às autoridades, mas também nos organizamos em comunidade, em momentos onde a gente possa ter a conscientização dos nossos direitos, dos nossos deveres, mas principalmente dos direitos, e a partir daí a gente poder promover, construir uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, para aquilo que a gente tanto deseja, fraternidade, não só a campanha da fraternidade, mas a gente ter a certeza de que estamos no caminho certo. Só assim a gente vai melhorar alguma coisa para nós, não é para ninguém, é para você mesmo. E só vai melhorar quando a gente se posicionar de forma correta, ordeira, mas também muito incisiva naquilo que você precisa, que é seu direito. Quando está numa lei, é obrigatório que não só o ente público, aquele agente público, seja uma cidade, um estado, uma nação, mas ela possa dar a você e a todos nós um mundo com mais justiça social. Isso é o que se fala tanto. Justiça social é você garantir, não só para você, mas para os seus e todos os seus amigos e comunidade, a verdadeira facilitação daquilo que é verdadeiro também para a gente. Não só para o outro, mas quando acontece lá em Brasília, aqui na Assembleia Legislativa, como na Câmara de Vereadores de Ribeirão, qualquer cidade, diz respeito a mim, a você, e a gente tem que estar atento a isso. E cobrar no bom sentido, mas também cobrar com muita certeza de que estamos, como cidadão, buscando nosso direito. Eu queria, no dia de hoje também, comentar, antes que a gente receba a nossa ligação, que a gente está aguardando, falar um pouco sobre o que aconteceu, por exemplo, dia 2, o dia do autismo, conscientização do transtorno do espectro autista. A gente tem aqui a clínica que trabalha com autismo, dos companheiros, tanto o Júlio quanto o Márcio, que estão à frente. Tem sido feito um trabalho excelente. A gente está buscando também, na sala de recursos, indicar as pessoas, quando nos procuram, quando não, você tem a liberdade para ir conversar com o pessoal do TEA afetivo. É muito importante o trabalho que eles estão desenvolvendo, porque ele não é só uma consulta, não é só pagar, mas acima de orientar a você mãe, a você pai, de um diagnóstico que você tem do seu filho, seja qual for a sua idade, a idade dele, para que você possa ter uma orientação técnica, clínica, para que você possa dar melhores condições para seu filho com autismo. É uma realidade que não é desconhecida, todo mundo sabe, mas também é necessário que tenhamos profissionais, como tem até afetivo, tem feito isso com muita seriedade. Eu quero parabenizar não só a Júlio quanto a Márcio, mas toda a equipe lá que estão buscando melhorar a vida e a condição de uma pessoa com autismo, mas também facilitando a vida de seus pais e da família. Falar disso é também falar a questão da síndrome de Down, que esta semana foi o dia em que se falou muito sobre isso. É uma outra realidade muito séria, mas também muito comentada, mas também hoje temos em Recife, em alguns lugares, associações, grupos que estão se ajudando. O deputado federal Pedro Campos tem feito um trabalho muito interessante com relação a isso, até porque ele tem um irmão, Miguel, com síndrome de Down, que também está fazendo todo esse esforço para que outras pessoas possam ter acesso a um bom acompanhamento da pessoa que tem síndrome de Down, que é uma deficiência, mas que ela tem todo o controle, toda a realidade de levar uma vida normal, tanto o autismo quanto
a síndrome de Down, ela é possível sim você ter um melhor acompanhamento do Estado, um acompanhamento do poder público, mas também das entidades que estão lutando para melhorar essa realidade. Por que nós estamos falando de alguma deficiência? Porque às vezes pode ter na sua casa uma realidade que você acha que é impossível, é difícil, mas temos que procurar, você como pai ou mãe, pode procurar o poder público local, procurar alguma entidade, no caso a clínica até afetivo, no caso de autismo, para você se orientar, ou seja, ter informações corretas de como a gente pode melhorar esses quadros e ter uma vida normal. Ser diferente é normal. Ser diferente significa exclusão, não significa preconceito, mas significa também que temos a possibilidade de ter uma vida totalmente inclusa desse filho, desse parente na sociedade e na família. Vou pedir para o nosso amigo Josinaldo, Amanda, que está aqui. Muito obrigado, Amanda, por mais uma semana estar conosco. Somos uma equipe, o pessoal do CPDR, que devem estar nos ouvindo, estamos juntos, vamos nos reunir esta semana que vem, provavelmente, porque a gente está para desenvolver um trabalho enquanto associação aqui em Ribeirão. Depende de algumas situações outras, mas já está bem encaminhada, e a associação, o grupo tem que se reunir e ver como a gente vai trabalhar isso. É muito importante para nós e para o povo de Ribeirão também. Bom dia, nós estamos lá com a Dani Portela, é isso? Muito bem, Dani Portela, professora, advogada, deputada estadual, muito obrigado por atender nosso pedido para falar conosco, deputada, acerca do que seu mandato é muito atuante com relação às várias questões sociais. A senhora, enquanto professora e advogada, também tem trabalhado aprovado leis na Assembleia Legislativa que diz respeito à pessoa com deficiência, e para nós é um prazer tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, Luiz. É um prazer estar com vocês aqui, dialogando sobre um pouco do nosso trabalho. Para você que ainda não me conhece, nas redes sociais, Dani Portela, pessoal, para acompanhar um pouco mais do nosso trabalho. Muito bem. Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouco na questão da água. A gente já teve 3 programas falando sobre a Compesa, essa realidade aí que está se apresentando, de privatização, se chama de concessão, mas eu queria saber da senhora como está esse processo, se houve avanços, como é que está essa realidade da água no estado de Pernambuco através da Compesa. Olha, para quem está nos ouvindo, isso é uma questão que nos preocupa muito, porque água é um direito humano. Água, ela é um direito universal de todas as pessoas, e hoje, infelizmente, uma boa parte das pessoas que estão nos ouvindo não tem água na sua torneira todos os dias. A gente vive uma crise de abastecimento de água, um racionamento de água. A gente não tem nem metade da população do nosso estado com acesso a saneamento básico. Então, nos preocupa o que o governo Raquel Lira está querendo fazer agora, que é justamente uma concessão. O que seria isso? Seria uma concessão da nossa água para uma empresa privada por 35 anos. Então, é um período muito longo. Isso é uma forma de privatização. E a gente sabe que o privativo é um interesse ao lucro. Então, vai ser interessante para o empresário fazer chegar água nas áreas mais distantes do nosso estado, nas áreas rurais. Vai ser interessante para os empresários fazer chegar água com qualidade nas periferias das grandes cidades. E aí, a gente tem visto assuntos. Se a gente olhar para várias cidades do mundo, cidades como Paris, Buenos Aires, estão fazendo o caminho inverso de remunicipalização, principalmente de energia e água. Aqui no Brasil, a gente viu o que aconteceu aqui com a Neo Energia, e com a Compesa há uma tendência de ser igual. Rio de Janeiro já é assim, não precisa nem ir para tão longe. Alagoas, vários estados que fizeram esse movimento, o que é que aconteceu? Não universalizou, a água não chegou para todo mundo, o serviço não melhorou, e o pior, o preço aumentou e aumentou muito. E aumenta principalmente para quem mais precisa. Por isso a gente tem dialogado, porque muita gente não está sabendo
O cronograma para isso acontecer em Pernambuco é esse ano. Agora, em agosto ou setembro, já vai ser lançado o edital de licitação para que as empresas se inscrevam. Então, a intenção da governadora do Alô, caiu a ligação. Eu acho que o que a deputada está fazendo é muito sério, falando, e sério e importante para a gente aqui em Ribeirão. Não é só para o estado, Recife, capitais ou cidades grandes. Cidades pequenas como Ribeirão estão também com essa mesma possibilidade do atendimento, da concessão que vem aí, melhorar ou não. Há um exemplo, como ela acabou de falar, de Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro. Me parece que Manaus está com esse problema já, muito sério. Pois não, deputada, pode continuar seu raciocínio. Alô? Pois não, pode falar. Continue seu raciocínio. Alô, porque nossa ligação caiu. Isso, pode falar, viu? Tá no ar. Pronto. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu disse que o cronograma da governadora é fazer a entrega da água para a iniciativa privada ainda esse ano. Logo no início do segundo semestre, meados de agosto e setembro, vai ser aberto o edital de licitação. Então, a gente precisa dar publicidade a isso. Você que está me ouvindo, sabia que está para a nossa água ser privatizada? Muita gente não está sabendo e a gente acredita que isso vai impactar negativamente a vida das pessoas. Por isso, a gente está fazendo um movimento contrário contra a privatização da Compesa. Muito bem. Deputada, a senhora tem acompanhado já algumas discussões, como audiências públicas. Houve no Sertão, em Salgueiro, me parece que foi provocado pela Câmara de Vereadores de Recife, uma audiência também. E como a senhora viu a discussão e a fala do governo do estado com relação a isso? Existe um prazo, como a senhora diz, este ano, segundo semestre, agora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esses prazos. Olha, o governo do estado não se fez presente na audiência da Câmara de Vereadores. Nós vamos chamar uma audiência na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Essa audiência ela vai ser conjunta, inclusive a gente precisa levar esse debate para os municípios. Por quê? Porque a governadora organizou audiências públicas. Só que essas audiências elas já aconteceram em várias regiões do estado, mas não foram amplamente divulgadas. Algumas dessas audiências foram esvaziadas, sem espaço na mesa para o contraditório. Então, a gente acredita que, por onde eu ando, eu tenho perguntado e as pessoas não estão sabendo que a gente está no momento em dias de entregar a nossa água para a iniciativa privada. Isso é um absurdo. Os prazos são no segundo semestre, para a implementação desse contrato até o final desse ano, por 35 anos. E tem uma questão. Se fosse privatizar, se ela fosse vender, ela precisaria aprovar isso em lei pela Assembleia. Ela está dizendo que não vai vender, vai apenas entregar, conceder por 35 anos. Então, ela não precisa de autorização do Poder Legislativo, basta uma canetada da governadora, pois é uma decisão meramente administrativa. Muito bem, deputada Dani Portela, do PSOL, está aqui conversando com você, ouvinte da Rádio Santana, acerca da atuação dela enquanto deputada com relação à concessão da Compesa para todo o povo de Pernambuco. Deputada, um outro assunto dentro de tudo isso que a senhora está falando, que a gente tem acompanhado nas redes sociais, a senhora também tem feito algumas ações, promovido, executado, concretizado, com relação à pessoa com deficiência, né? Tanto é que no dia 21 de setembro a senhora realizou uma sessão solene sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Como foi esse momento? Olha, esse momento foi um momento muito importante para mostrar que esse dia foi um dia de comemorar as conquistas de direitos, mas também um dia de cobrar. Pernambuco, Luiz, ele é o sexto estado do Brasil com mais pessoas com alguma deficiência ou neuroatividade. Então, no nosso estado,
a gente tem números que são bem preocupantes que a gente apresentou nessa audiência. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem de cerca de 74%, veja que número alto, das pessoas com deficiência que estão fora do mercado de trabalho. É quase 1 milhão de pessoas com deficiência no estado de Pernambuco que estão fora do mercado de trabalho. Então, a taxa de desemprego é muito alta. Eu sou professora, desculpa, para quem não me conhece, sou alfabetizadora, sou professora de história, e a taxa de analfabetismo no Nordeste é maior do que no resto do país, mas entre as pessoas com deficiência, existe ainda uma taxa de analfabetismo maior ainda. De pessoas, para vocês terem uma ideia, entre 15 anos ou mais, a taxa de pessoas analfabetas é 28%. É maior do que a média nacional, do que a média no Nordeste, com pessoas com deficiência. Então, Recife, a nossa capital, é a capital brasileira com maior porcentagem de pessoas com deficiência. A gente tem aproximadamente 11% da população total com alguma deficiência ou neurodiversidade. Isso são mais de 180 mil pessoas, segundo o censo que é de 2022. É a capital onde, na verdade, também, é a capital que tem o maior número de pessoas, mas também que tem o maior número de pessoas fora do ambiente educacional e fora do mercado de trabalho. Então, a gente não pode tratar as pessoas com deficiência como minoria. Não são minoria, uma parcela expressiva, importante e significativa da nossa sociedade, que precisa ter políticas públicas de inclusão. E quando a gente fala em acessibilidade e inclusão, eu não estou falando apenas de uma barreira que é física, a gente transpor todas as barreiras. É políticas públicas de moradia para pessoas com deficiência, de educação, de saúde, de esporte, de cultura, de lazer. É ver essa pessoa como um sujeito de direito integrado em todas as políticas públicas. E para isso, nós temos algumas ações, né? A gente, como deputado, o que é que eu posso fazer? Eu posso fiscalizar as políticas públicas e eu posso legislar. E a gente tem alguns projetos de lei, como o projeto de lei 1912, na verdade, estabelece medidas de garantia de acessibilidade para pessoas que têm deficiência. Nós também temos leis no sentido de ampliar a garantia de crianças com deficiência, transtornos de neurodesenvolvimento no ambiente escolar. A gente tem vários projetos, eu citaria aqui, a gente faz essas escutas, né, para que cheguem as demandas, né, não só no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é em setembro, mas no ano inteiro. Afinal, a nossa necessidade de inclusão é todo dia. Muito bem, estamos conversando com Dani Portela, deputada estadual, e que tem feito esse trabalho. É importante, não só a senhora, como qualquer parlamentar da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, possa falar para nós aqui o que realmente está acontecendo. E eu parabenizo a você por esse empenho, enquanto professora, advogada, mas também uma pessoa preocupada com o nosso segmento. Deputada, uma outra coisa que a gente poderia rapidamente falar, e eu queria ouvir sua opinião, é com relação aos ônibus. A senhora fez na mídia, né, toda uma denúncia com relação aos ônibus que vêm para o estado de Pernambuco via governo federal, e estava havendo alteração de algumas coisas, e a senhora fez uma denúncia. Eu queria que a senhora esclarecesse para a gente isso. Olha, essa denúncia em relação aos ônibus, deixa eu explicar para vocês. O governo federal, do presidente Lula, desde os governos anteriores, Alô, caiu a ligação. Bom, a gente está conversando com a deputada Dani Portela, falando da sua atuação parlamentar, e, como eu disse, é importante a gente conhecer o que cada parlamentar faz, seja deputado, vereador, seja para a gente poder melhor ouvi-los. Claro. Eles têm esse direito. Pois não, deputada, pode falar, continue. Olha, esse programa é um programa do primeiro governo Lula de 2002, que é chamado Caminhos da Escola. É um programa que entendia a dificuldade do acesso à escola
pela questão de ausência de transporte. Então, esse é um programa de 2003, do governo Lula lá atrás, que cria recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pesquisado a compra de transporte escolar. Esse transporte pode ser ônibus, van, pode ser barco, para as populações ribeirinhas, enfim, aquisição de transporte escolar. Esse programa, ele foi reeditado agora com a reeleição de Lula em 2022, e esse programa está em plena vigência, né? Então foram mais de milhares e milhares de ônibus distribuídos pelo país, certo? No primeiro ano do governo, esses ônibus eles foram doados. No segundo ano, tem um edital que os estados e municípios do país inteiro podem fazer parcerias para aderir a esse programa Caminhos da Escola. Ao aderir ao programa, você adere aos termos de condição daquela ata do programa, porque você compra o veículo pelo menor preço, uma parte é subsidiada pelo governo, e aí você tem algumas regras. Uma dessas regras é que você não pode alterar o veículo. A identidade, a imagem do veículo é completamente vedada a alteração do veículo. Por quê? Porque esse veículo, ele precisa prestar conta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele vem com o programa, que é Caminhos da Escola, do governo federal, do presidente Lula. Ele vem com a logo do governo federal, inclusive ele deixa o espaço na lateral do ônibus, nas laterais e na traseira, para que o ente que esteja aderindo, como a prefeitura, ela vai botar ali logo, prefeitura da cidade do Recife, prefeitura da cidade de Caruaru, de onde for do país, vai ter um espaço. Se for um estado de Pernambuco, você tem um espaço para botar a sua logo. Tudo determinado. O que é que aconteceu? Esses ônibus chegaram em Pernambuco e aqui na Secretaria da Educação e na Arena da Copa, eles ficaram no pátio para ser enviados para as prefeituras do interior do estado e eles foram envelopados, eles foram adesivados, cobrindo todo o programa do governo federal, o que é verdade. E aí nós notificamos o Ministério Público da União, também notificamos o Tribunal de Contas da União, porque isso fere a legislação do programa, para que o governo do estado de Pernambuco seja responsabilizado por isso. E a pergunta é a quem interessa esconder o presidente Lula, né? As obras do governo federal, do caminho da escola, a gente precisa tratar recurso público com transparência. Então, quando esse ônibus chegou aí no seu município, chegar aí na sua cidade, veja, tem que se dizer, não é o prefeito que trouxe necessariamente, é uma parceria entre prefeitura, estado e governo federal. E essa parceria, ela precisa ser ressaltada. Isso é regra, né, do princípio da administração pública. Muito bem. Deputada, a senhora tem muita propriedade e conhecedora da questão educacional no nosso estado. A gente sabe, por exemplo, eu falo muito do segmento de pessoas com deficiência, cada cidade tem suas salas de recurso, tem seus ambientes onde trabalha muito essa questão. Como a senhora vê em Pernambuco, enquanto deputada, a atuação da SEAD, Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência? Olha, o governo Raquel Lira, no início, fez uma canetada que a gente chamou de exonerato, né? Exonerou todos os servidores que vinham tratando a política e não conseguiu, em muitas secretarias, recontou. Então, algumas políticas, elas foram muito prejudicadas. Então, a SEAD tem uma atuação, mas ainda deixa muito a desejar, porque você tem que pensar nessa secretaria fazendo a costura às outras secretarias. Quando a gente fala em acessibilidade, por exemplo, eu não estou falando simplesmente em rampa ou calçada somente, eu estou falando nisso sim, mas é acessibilidade física, é acessibilidade comunicacional. Por exemplo, você não tem intérprete de Libras, você não tem também audiodescrição nas peças publicitárias que publicizam as nossas políticas públicas. Então, se uma pessoa com deficiência ela precisa acessar, ela tem dificuldade, ela encontra inúmeras barreiras. Como eu falei, aqui a gente tem um grande número de pessoas com deficiência, mas a gente tem pouca gente no mercado de trabalho. Então, precisa pensar quais
aquelas políticas de educação, de formação, de curso, para gerar emprego e renda para as pessoas com deficiência, para que elas tenham sua autonomia, sua plenitude, para elas terem o direito de ir e vir. Então, acho que a SEAD ainda precisa fazer uma postura melhor com as outras áreas de política. É uma secretaria que ela precisa intermediar para que as pessoas com deficiência elas vivam com dignidade, como sujeitos e sujeitas de direitos que precisam ter prioridade. A gente precisa também fazer mais campanhas de conscientização contra o capacitismo. A gente precisa realmente romper o preconceito que existe, a estigmatização, para mostrar que as pessoas, seja qual deficiência ou diversidade ela tiver, ela é uma pessoa plenamente capaz de realizar inúmeras funções e precisa ser acolhida, respeitada e valorizada. Muito bom a sua explicação com relação ao SEAD. Deputada, também a gente já está partindo para o nosso final aqui o tempo, mas antes de tudo quero lhe agradecer pela sua transparência, eu quero a Maria Helena, que é jornalista e sua assessora, facilitou bastante o nosso diálogo para que a gente tivesse a senhora aqui. Eu queria, antes de encerrar, a senhora falasse, nos dissesse como a senhora vê a perspectiva de Pernambuco no Nordeste, com relação a desenvolvimento na área de empregabilidade, mas também na área de saúde. Como a senhora vê o nosso estado, que aí tem o nosso SAMU, que está chegando aí com força, né, na renovação da frota, e como a senhora vê o estado, enquanto deputada, pode aproveitar esse momento que o país está passando através de investimentos do governo federal. Olha, uma coisa é inegável. O que o presidente Lula tem feito por Pernambuco, isso precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado, porque tudo que Pernambuco está investindo não está caindo do céu. É investimento vindo dos programas de aceleração de crescimento do governo Lula. Se o SAMU vai aumentar a frota agora, foi o presidente Lula que quer investir no estado que ele tem muito amor, porque nós somos pernambucanos, da terra do presidente Lula. E a governadora Raquel Lira tem recebido muitos recursos do governo federal para conseguir implementar políticas públicas no Pernambuco. O desemprego no nosso país, ele caiu, ele reduziu. A gente sai do governo Bolsonaro com uma verdadeira epidemia de desemprego. Eram mais de 14 milhões de desempregados. E a ação do governo Lula diminuiu os índices de desemprego. A gente precisa fazer isso chegar na ponta, para que as pessoas em Pernambuco sintam sua vida melhorando. A saúde, infelizmente, a gente ainda tem uma saúde em Pernambuco que enfrenta uma série de questões. Eu sou muito procurada pelas pessoas do SACEP, que está sendo desmontado no estado de Pernambuco, os hospitais de servidores, mas a gente precisa valorizar o SUS, né? Porque por aí muita gente não tem uma saúde pública, mas a saúde em Pernambuco, ela está em colapso. É uma das áreas que a gente mais recebe reclamação. Você não tem nenhuma grande obra licitada nos grandes hospitais do nosso estado, então ainda há muito por fazer. É uma das áreas que a gente mais escuta a reclamação. Deputada Dani Portela, muito obrigado. Eu quero lhe agradecer em nome de todos que fazem o CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência de Ribeirão. A Rádio Santana lhe agradece por estar conversando conosco. As palavras finais da sua participação. Pode falar, viu? Suas palavras finais. E agradecemos desde já. Caiu. Eu acho que a ligação caiu. E aí a gente está encerrando esse momento com a deputada estadual Dani Portela. Tem sido atuante na questão social, tem sido procurada, como ela mesma falou, muito. E se você acompanhar pelas redes sociais, sabe o quanto um político, seja deputado, seja prefeito, seja governador, presidente, o que ele está fazendo. Eu acho que uma coisa que é importante para nós, do segmento de pessoas com deficiência, é ter esse compromisso em buscar a verdade, buscar o que está acontecendo. A fake news está aí, a notícia mentirosa, a gente fala fake news, que é uma expressão em inglês, mas na verdade são falsas notícias nas redes sociais que tentam nos enganar de todas as formas, mas precisamos sim fazer o nosso papel como cidadão, com liberdade, livre para escolhermos o que achamos melhor, mas precisamos sim ter mais conhecimento da política nesse caso partidária, a política social,
que vai ajudar a melhoria do mundo, principalmente a nossa realidade social. Eu acho que a deputada talvez não consiga falar, mas se ela não conseguir, eu quero agradecer a você que nos ouviu e dizer que com certeza ela está muito atuante nesse sentido, tá? Não só porque tem eleição ano que vem, mas desde o primeiro momento tem sido assim. Ela e tantos outros bons políticos estão aí trabalhando para tentar resolver algumas coisas. E nós, pessoas com deficiência, devemos buscar o que é melhor para a gente. Buscar situações onde cada vez mais vamos nos posicionar para melhorar a nossa realidade. Você que tem problema na área de saúde, educação, assistência, seja o que for, você tem que estar presente, mas também cobrando do seu direito. Eu quero encerrar o programa de hoje dizendo que próxima semana teremos um ótimo programa. Você está convidado a participar conosco a partir de 11 horas da sexta-feira, conosco aqui, de hoje a 15. Com certeza, sexta-feira santa, a gente já está organizando, dentro do possível, um programa para trazer esse momento da quaresma, da Semana Santa e da sexta-feira santa. Dia 25 já está certo, teremos uma pessoa que vai conversar conosco aqui, pessoalmente, já está sendo... Vem aqui para... Eu estou dizendo isso por quê? Porque toda sexta-feira, 11 horas da manhã, você tem esse momento e você está convidado a nos ouvir e participar conosco. O nosso muito obrigado, um bom final de semana e que Deus abençoe nessa quaresma cada família, cada pessoa do nosso município e quem nos escuta fora daqui. Um abraço e até a próxima sexta-feira. Como é que se conquista para